Caros telespectadores, Ecologia em Ação inicia com este programa uma série de apresentações ligadas a um novo tratamento que no Brasil é pouco utilizado, que é o controle biológico de pragas e doenças. O brasileiro finalmente chegou às ruas para passar a limpo o Brasil. E nesta área de controles biológicos, o nosso programa, de uma maneira inédita e pioneira, vai mostrar o que nós vamos sugerir para os brasileiros que estão nas ruas e nas janelas, o que nós deveremos pedir aos nossos legisladores em Brasília, deputados federais e senadores, o que o povo brasileiro deseja de qualidade de vida nos alimentos. Há uns anos atrás eu escrevi um livro intitulado Menos Veneno no Prato. E nesse livro eu mostrava a perversidade que os legisladores cometem contra o consumidor brasileiro. Nós temos as mais altas taxas de intoxicação de tóxicos dentro dos alimentos no Brasil. Mais de 80% tem taxas além superiores aos prognosticados pela ONU. Nós somos o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Nós jogamos na cabeça dos brasileiros 7 bilhões de dólares por ano. Então, os programas que nós vamos apresentar a seguir serão para implementar, para dar informação aos brasileiros que querem passar o Brasil a limpo na questão dos alimentos. Chega de comer veneno, chega de beneficiar multinacional que importa, produz e atocha os agricultores brasileiros com venenos. Chega de Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde favorecer o capital supranacional dos pesticidas, dos medicamentos e dos transgênicos contra a saúde do povo brasileiro. Chega, nós vamos mostrar para o povo brasileiro como vamos passar a limpo os alimentos orgânicos, como nós vamos mostrar para o povo brasileiro como se faz o controle biológico nas culturas praticadas no Brasil. Nós vamos a seguir mostrar uma meia-verdade que a Embrapa mostra para o povo brasileiro. É um vídeo institucional da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, onde eles falam sobre alternativas aos agrotóxicos, onde se comenta em meias-verdades a questão dos controles biológicos. É isso que nós vamos mostrar para vocês nesse mesmo bloco, num vídeo que nós separamos para que se abra a questão, que se discuta o início dessa questão de controles biológicos, que o Brasil está atrasado em 50 anos em controles biológicos. Nós somos proibidos no Brasil de praticar agricultura com controles biológicos. Raríssimas exceções são permitidas no Brasil. As multinacionais dos venenos não têm permitido isso. E nós vamos passar o Brasil a limpo também nos alimentos, na postura das autoridades, junto às leis que permitem os controles biológicos, facilitam, incrementam e informem corretamente como se faz uma comida sem veneno, como se faz uma nação, como se preserva uma nação contra os agrotóxicos. Assista então o filme da Embrapa. Até já! O manejo de pragas dentro das lavouras tem sido feito com a utilização de produtos químicos, que contaminam o meio ambiente, o aplicador e o consumidor. Este contágio causa problemas, pois afeta a saúde de quem consome as frutas e compromete a exportação dessas frutas para outros municípios. Como alternativa ao uso dos produtos químicos, a pesquisa tem direcionado esforços no sentido de descobrir novos métodos que causam pouco impacto ambiental. Entre esses métodos está o controle biológico. O Laboratório de Entomologia da Embrapa Clima Temperado vem trabalhando em duas principais pragas. Uma delas é a grafolita molesta, a mariposa oriental, e a outra é a mosca das frutas. A mariposa oriental é uma das espécies que atacam o pessegueiro. Como nós podemos ver aqui, um dos órgãos atacados justamente são os ponteiros, né? Entretanto,
o maior dano causado pela mariposa oriental não é nos ponteiros, mas sim nos frutos. Quando você tiver um ataque de 5% nos frutos, certamente o agricultor vai ter prejuízo causado pela praga. Para combater as pragas, a equipe vem trabalhando o método do controle biológico aplicado, onde se produz uma grande quantidade de inimigos naturais da praga que são liberados em uma área para controlá-la. Os agentes de controle biológico nada mais são do que o inimigo natural da praga, ou seja, ele vai atuar diretamente sobre a praga, como se fosse um inseticida. Após a produção em laboratório e os estudos básicos, esses inimigos naturais serão produzidos em grande escala e os produtores terão a chance de adquirir o organismo junto às biofábricas que comercializam. Tendo em mãos um produto biológico, o produtor terá maior chance de comercializar os frutos, agregando um valor a este produto. Se o produto for destinado à exportação, certamente o preço a ser pago será maior. Uma das desvantagens que o controle biológico terá no início será o custo do produto, que provavelmente deve ser um pouco superior ao controle químico. Entretanto, a tecnologia tendo aceitação do produtor, o produto tende a se baratear. Mas a pesquisa da Embrapa vai além do controle biológico de insetos. Ela aborda também a questão das plantas daninhas. O controle biológico de plantas daninhas é o uso de inimigos naturais para manter a população dessa espécie que seja alvo num nível de dano econômico sustentável. O objetivo dessa pesquisa, então, é desenvolver um produto que seja biológico e que possa combater essas plantas. No caso de agricultura de base ecológica, o controle biológico, às vezes, ele foca muito a questão da conservação, trabalhar o manejo para que a gente possa priorizar ou otimizar os organismos que já existam aqui na área e que tenham uma influência significativa sobre essas espécies. No caso da agricultura convencional e também no processo de transição da agricultura de base ecológica, a estratégia de bioherbicidas, que seria então desenvolver produtos de base biológica para serem utilizados, também seria uma opção viável. As duas espécies pesquisadas, a grama fina e a tiririca, já são consideradas as piores plantas invasoras do mundo. Glaucia, aqui a gente tem um tipo de planta daninha e qual é o prejuízo que ela traz para a lavoura? Quais são as características dela? Essa daqui então é a grama fina, também conhecida por grama seda. Ela compete então com as espécies de interesse econômico. Ela é problema porque ela dificulta o manejo dentro dos pomares. Nesse momento, os produtores eles têm dificuldade de trabalhar então a capina manual dessas espécies e precisariam ter um subsídio que pudesse ser utilizado, uma ferramenta que pudesse ser utilizada nesse processo de transição. E nesse caso, o controle biológico se adapta bem. O trabalho de controle biológico ressalta também a questão das doenças das culturas. Na Embrapa Clima Temperado, a gente vem conduzindo algumas pesquisas, né, no controle biológico de doenças economicamente importantes em algumas culturas, como por exemplo o arroz, como vocês podem ver aqui ao lado. No primeiro momento nós selecionamos alguns micro-organismos eficientes quanto ao biocontrole e promoção de crescimento. E no momento nós estamos avaliando, né, até a produção, como esse organismo atua, né? Então, além do biocontrole, qual o efeito sobre a produção da cultura? Além do arroz, o feijão, o milho e a alface estão sendo intensamente pesquisados quanto à viabilidade de utilização dos agentes de controle biológico. Este controle não pode ser tomado esperando um retorno imediato. Ele deve ser uma medida auxiliar que ajude o produtor no combate às doenças. Ele pode ser adotado junto com produto químico, no caso da produção integrada, ele pode ser aplicado juntamente com algum outro produto alternativo, como uma cauda, junto com uma variedade que apresenta uma resistência moderada, aumentando o efeito, né? Ou então em alguns casos onde não existe forma de controle adequada,
né, onde o controle químico não pode ser utilizado, no caso de uma planta medicinal, por exemplo, então é aí que entra o controle biológico. O projeto ainda está em fase de pesquisa. Nem todas as perguntas dos produtores quanto ao controle biológico podem ser respondidas agora. A gente tem a preocupação também de como formular esses agentes de biocontrole para posteriormente podermos entrar com o registro no Ministério da Agricultura e, em último momento, que esse organismo possa estar disponível ao agricultor. Em todos os aspectos, o controle biológico é voltado especialmente para a agricultura de base ecológica. Isso significa mais qualidade de vida para produtores, consumidores e respeito à preservação do meio ambiente. Como vocês observaram aí, a Embrapa deixou um recado da dificuldade que tem os brasileiros em registrar controles biológicos. Imagina ter que registrar uma microvespa que está na natureza, que é produzida dentro de um laboratório de forma massiva, é liberada no meio ambiente, onde ela está, e tem que registrar isso, tem que provavelmente até patentear. É isso que a Embrapa deu como recado. Mas vamos para o segundo bloco, nós já voltamos aí, aguarda aí. Retornando com Ecologia em Ação, nesse segundo bloco nós vamos mostrar para os telespectadores um vídeo em espanhol mostrando como se pratica o controle biológico no Peru. Como o governo subsidia a informação na TV, como o governo subsidia e patrocina e facilita a informação sobre alternativas aos pesticidas, como o governo mostra a importância da comida sem veneno. Aí então vocês vão ver num vídeo de 10 minutos e 11 segundos de que forma os peruanos, há muito tempo eles vêm fazendo isso, não é de agora não, há mais de 30, 40 anos, como também na Colômbia se faz o controle biológico há mais de 50 anos. Então observem só a qualidade desse vídeo, está em espanhol e que vocês prestem atenção, que tudo é possível. Nós estamos passando o Brasil a limpo, numa comida que vocês comem hoje totalmente envenenada, nós vamos possibilitar que os engenheiros agrônomos do Brasil sejam agrônomos amigos do consumidor brasileiro. Nós vamos mostrar para os deputados federais, para os senadores, que eles até agora não foram amigos dos consumidores de alimentos brasileiros. Eles sim foram amigos de multinacionais diante dos favores que eles têm recebido durante campanhas e campanhas onde as verbas foram generosas. Daí eles não mexerem com as multinacionais dos venenos, dos transgênicos e dos medicamentos, porque quem está contaminado precisa de medicamento. É a mesma patota multinacional de algumas 20, no máximo 20 organizações que não têm pátria, elas são supranacionais, e elas exploram, escravizam os povos com essas porcarias de produto que eles entocham na cabeça do povo brasileiro e de outros países do terceiro mundo. Assista então esse filme, muito bonito por sinal, muito bem elaborado, muito simples, muito claro, feito no Peru. Bom proveito! Cuando una empresa se compromete con el cuidado del medio ambiente, preservamos nuestras riquezas, conservamos nuestros paisajes y construimos un mejor país. En la siguiente nota veamos a la agroindustria trabajando con responsabilidad social. El uso racional de los recursos naturales, la preservación de los ecosistemas y la reducción de la presencia de plagas son solo algunas de las iniciativas de una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente. Desde el distrito de Chau, en la provincia de Virú, La Libertad, trabajamos con responsabilidad social en un hermoso paisaje. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando.
Lisette, llegamos a Nuevo Chao y el día de hoy nos vamos a hablar sobre el Plan Integral de Conservación, una iniciativa muy importante porque justamente lo que busca es la preservación de muchas especies en la zona de los ecosistemas, de la flora, de la fauna que tenemos acá. Sí, efectivamente. El plan de conservación de Camposol tiene aproximadamente más de 4 años, ya finalmente lo consolidamos hace 2. Y básicamente es eso, ¿no? Cuando se habla de agroindustria hablamos de un monocultivo, de un cultivo en explotación, pero hemos tratado de integrar muchas pautas, ¿no? Arborizaciones, siembra de arbustos como higuerilla, crotalaria, girasol, y el fin es preservar fauna benéfica muy pequeña, aves, reptiles, y preservar esa fauna que es nativa de la zona, ¿no? Todos estos cuidados, iniciativas, lo que hacen es que tengamos mejores insumos, mejores cultivos. Claro, efectivamente, al tener todo un manejo natural, tú no tendrías por qué recurrir a un pesticida, porque básicamente se da un equilibrio entre la naturaleza, y la naturaleza siempre te da los recursos que tú vas a usar. Y el mal pago lo sepulta en los bosques del olvido. Bueno, Lisette, y Camposol tiene 13 fundos y tú me contaste que aproximadamente en cada fundo hay de 3 a 7 zonas ecológicas, pero ¿qué son las zonas ecológicas? ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, las zonas ecológicas básicamente son zonas de vida, simplemente así, le decimos zonas de vida porque son zonas de bosques, zonas de cerros que tienen nidos naturales, nidos de lechuza, nidos de golondrinas, tenemos una huaca acá en Mar Verde, en el fondo Mar Verde donde estamos ahora. Las iniciativas que tienen van acompañadas de que el trabajador también las conoce, también cuida el medio ambiente. Sí, efectivamente, todo el personal que ingresa a Camposol debe recibir esa capacitación. Y en ese momento estos mosquitos que me están comiendo, ¿en algún momento van a desaparecer de la zona ecológica? No. ¿Nunca? No. Ya, muy bien. Vamos rápido. Luego de un recorrido por los cultivos de Camposol, Lisette, llegamos ya a este laboratorio para tocar un poco lo que es el segundo tema, que es el manejo integrado de plagas. Sí, efectivamente. Acá en el laboratorio es un centro de producción masivo de insectos benéficos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos con enemigos naturales de las plagas. Se multiplican, de una forma se masifican sobre la plaga misma y posteriormente lo usamos en campo, ¿ya? Ese es un trabajo que estamos haciendo más de 6 años y en este laboratorio se crían varios insectos benéficos y entomopatógenos como el que estás viendo ahorita en la mesa, ¿no? Y con esos insectos benéficos, digamos, se puede reducir justamente el uso de pesticidas. Claro, es una acción natural, es un organismo que está en campo de forma nativa, muchas veces lo conseguimos y no nos damos cuenta, pero la idea de ser muy observadores, lo detectas, lo multiplicas, lo pruebas y ya lo masificas en campo. Eso te va, de hecho, va a ser una disminución de pesticidas a largo plazo, porque a medida que vas usando benéficos, en una plaga puedes usar hasta 2 y 3, tú puedes reducir el uso de pesticidas. Todos los días de lunes a viernes Elvira llega al trabajo y se encuentra con esto. Ah, Elvira, por eso te admiro tanto. Elvira, cuéntame qué es lo que haces. En principio, ¿qué son los nemátodos? Porque eso te encargas tú. Los nemátodos son pequeños gusanos, ¿no? Los pueden observar. Son pequeños gusanos que dentro tienen la bacteria, el Photorhabdus luminensis. Esta bacteria es capaz de matar a cualquier plaga en 48 horas. O sea, ese gusano que a mí no me gusta, que no lo quiero ver, es bueno. Es muy bueno, ¿no? Yo estoy haciendo Perú. Me he encontrado con Carlos, que me ha traído un presente. ¿Qué será? Palomitas de maíz. Parece, ¿no? ¿Qué te molesta? Recién nos conocemos y ya me está dando un regalo el chico.
Creo que te vas a confundir, una cosa de amistad. ¿Qué es esto? ¿Hay un anillo ahí adentro? No, esto de acá son ¿Qué son? la presentación de que viene un sobre donde traemos un insecto benéfico, es un predator. ¡Me regaló un insecto! Un predator. ¿Un predator? Un ¿Qué es lo que es el predator? Es Chrysopela, su nombre científico es Chrysopela carnea. Bueno, se encarga de predar, nos ayuda en controlar las plagas que tenemos aquí en cítrico, tanto como pulgones, Phyllonistis. En el laboratorio vimos el trabajo que se hace con los insectos beneficiosos, Jorge, pero el trabajo continúa acá en el campo también, por supuesto. Así es, una vez que todos los materiales, los insumos son proporcionados a campo, nosotros ya nos encargamos pues de liberarlos acá en cada uno de los cultivos, de acuerdo a su necesidad. Ahora, tú me contabas, en cuanto a las acciones que se hacen, hay 3 tipos de trampas distintos. Sí, en el caso de este cultivo específico de la mandarina tenemos trampas de luz, trampas de melaza y trampas para mosca de la fruta. Ahora, en cuanto a sanidad en general, digamos, justamente porque Camposol no tiene solamente este tipo de cultivos, es necesario siempre tener muchas herramientas, ¿no? Que peleen, que combatan las plagas. Exacto, eso es una parte del manejo. En los otros cultivos pues ya se ha implementado el tema de hongos benéficos y biocontroladores, como son insectos, y los insectos benéficos, que tenemos ácaros, predatores, las crisopas, que se alimentan de las plagas. Y eso ayuda a reducir el uso de agroquímicos principalmente. Bueno, y aquí a nuestro lado, Jorge, tenemos una trampa de luz y de melaza, me contabas. Así es, Mirta. Esta es una trampa de 2 pisos de melaza para captura de lepidópteros. Y ese panel que tú ves ahí con esa luz es para captura de prodiplosis, que es una plaga que nos afecta a los brotes acá en el cultivo de mandarina. Y otra de las plagas que me contabas está en la zona, por supuesto, es la mosca de la fruta, que la hemos visto ya en otros reportajes, que Así es terrible, ¿no? Así es, la mosca de la fruta pues es la principal plaga acá, es la que te puede limitar la exportación porque es cuarentenaria. Y bueno, nosotros tenemos implementado pues un sinnúmero de trampas atrayentes, alimenticias para controlar esta plaga, ¿no? Que está presente pues en el valle y acá en el mundo también. Camposol es la empresa agroindustrial líder en el Perú, es el primer exportador de espárragos del mundo y pronto será el primer productor de paltas también de todo el mundo. Produce mangos, uvas, mandarinas, espárragos verdes y blancos. Camposol básicamente actúa en 3 líneas en el tema de medio ambiente. La primera es la conservación de la biodiversidad de la zona. Camposol tiene más o menos 10.000 hectáreas en la zona de Chavo y Virú. Y dentro de estas 10.000 hectáreas hay muchas especies de flora, de fauna. Tenemos muchísimos árboles, tenemos animales, tenemos una duna incluso. Y Camposol tiene un plan para proteger esta biodiversidad y que no se pierda, ¿no? Cuidar todas las especies y asegurarnos de que convivan con la agroindustria. El tema de control biológico es uno de los proyectos más importantes. El control biológico, en palabras simples, es combatir las plagas que pueden existir en los diferentes cultivos con insectos naturales. Entonces es un tema muy interesante y de mucho estudio y mucha innovación. Nosotros hemos logrado reducir los pesticidas a un grado mínimo y los beneficios para la salud evidentemente son la pureza de los alimentos que produce Camposol, ¿no? En Camposol estamos haciendo Perú. El cuidado del medio ambiente es uno de los principales pilares de la responsabilidad social empresarial, pues permite la conservación de nuestros recursos, la preservación del paisaje y que miles de peruanos entiendan que el cuidado de la naturaleza es una forma de estar haciendo Perú. Como vocês acabaram de ver, é vídeo interessante, ele é bastante educativo, ele mostra a possibilidade do povo brasileiro também ser beneficiado com alimentos sem agrotóxicos. O controle biológico, os insetos, os fungos, são nossos amigos. Eles não precisam ser mortos com venenos. Eles são os nossos amigos. Eles controlam pragas e doenças. São nossos amigos. E, passando o Brasil a limpo, nós vamos também conseguir esta vitória para os consumidores de alimentos no Brasil. Até o próximo programa.
Música